Antes de qualquer coisa, se você é palmeirense de verdade, daqueles que vivem o clube 24 horas por dia, já se inscreva agora no canal e ative as notificações. O que você vai ouvir hoje não é algo comum, não é mais uma notícia qualquer e muito menos um simples rumor de bastidor. O que está acontecendo envolve passado, presente e futuro do Palmeiras, mexe com emoções profundas e pode mudar completamente a forma como o torcedor enxerga os próximos anos do clube. Fique até o final, porque cada detalhe importa e a revelação final pode deixar você sem palavras. Agora respira fundo. Porque existe uma ligação, um telefonema feito longe dos holofotes, que carregava muito mais do que palavras de apoio. Carregava mensagem, simbolismo e uma possibilidade que ninguém ousava imaginar. Não foi um dirigente, não foi um empresário, não foi alguém aleatório. Foi alguém que conhece o Palmeiras como poucos, que marcou época recente e que tem autoridade para falar. Esse telefonema ecoou forte nos bastidores e, quando veio a público, deixou a torcida completamente em choque. Durante semanas, o clima era de expectativa silenciosa. O torcedor percebia que algo diferente pairava no ar, mas não conseguia identificar exatamente o que. Enquanto muitos estavam focados apenas no Campeonato Paulista, em escalações, reforços e resultados imediatos, uma história muito maior estava sendo escrita fora do país. Uma história que envolve um nome que o palmeirense conhece muito bem, um garoto que cresceu vestindo verde, que saiu cedo, que deixou saudade e que agora está fazendo chover gols na Europa. Mas calma! Ainda não é hora de revelar tudo. Porque essa história não começa agora. Ela começa lá atrás, quando um jovem atacante surgiu da base do Palmeiras carregando um peso enorme nas costas. A expectativa era gigantesca, a cobrança era diária e o olhar do mundo estava voltado para ele. Dentro de campo, talento sobrava. Fora dele, maturidade era construída jogo após jogo, treino após treino, sempre sob a tutela de um treinador exigente, intenso, detalhista e muitas vezes incompreendido. Esse treinador moldou mais do que um jogador. Moldou mentalidade. Ensinou a competir, a suportar pressão, a decidir jogos grandes e a entender que futebol de alto nível não perdoa distrações. Foi nesse ambiente que o jovem atacante cresceu, ganhou títulos, viveu noites históricas e chamou a atenção dos maiores clubes do mundo. A negociação com um gigante europeu aconteceu cedo. Muito cedo. O destino parecia traçado, o roteiro parecia perfeito. Um clube gigantesco, uma vitrine global, o sonho de qualquer jogador. Mas o futebol, como sempre, não segue roteiro simples. O que parecia um caminho natural se transformou em um desafio inesperado. A concorrência era pesada, o espaço era reduzido e o tempo, cruel. Foi aí que surgiu uma decisão que poucos tiveram coragem de tomar. Em vez de esperar, em vez de se acomodar no banco, em vez de aceitar um papel secundário, o jovem atacante escolheu jogar. Escolheu competir. Escolheu se testar em um novo país, uma nova cultura, um novo campeonato. Um empréstimo curto, sem opção de compra, mas cheio de significado. Na França, vestindo outra camisa, ele reencontrou algo essencial: confiança. E quando confiança encontra talento, o resultado é inevitável. Gols começaram a sair, atuações cresceram, elogios surgiram e o nome dele passou a circular com força no noticiário europeu. Não era mais promessa. Era realidade. Era um atacante decisivo, frio na frente do gol, participativo e cada vez mais completo. Enquanto isso, do outro lado do oceano, alguém acompanhava tudo de perto. Mesmo distante fisicamente, emocionalmente estava ali. Assistindo jogos, analisando números, observando o comportamento. E então aconteceu o que ninguém esperava. Abel Ferreira pegou o telefone. Esse simples gesto mudou completamente o tom da história. Não foi uma ligação protocolar. Não foi uma mensagem fria. Foi uma conversa carregada de significado. Um treinador que fez história no Palmeiras, que ajudou a formar esse jogador, que participou diretamente do seu crescimento, fez questão de ligar pessoalmente para parabenizá-lo. Mas atenção! O conteúdo dessa conversa é o que realmente mexeu com a torcida. Abel não apenas elogiou os gols. Ele validou a escolha. Disse que aquela decisão foi correta. Reforçou que, naquele momento, jogar era mais importante do que qualquer status. E isso, vindo de quem veio, teve um peso gigantesco. O próprio atacante admitiu depois que não esperava essa mensagem. Disse que ficou surpreso, emocionado e extremamente grato. Reconheceu que Abel foi fundamental na sua formação, que aprendeu muito com ele e que as conquistas vividas juntos jamais serão esquecidas. E é aqui que a história começa a ganhar contornos ainda maiores. Porque essa ligação não foi apenas um gesto de carinho.
Nos bastidores, ela foi interpretada como algo além. Uma conexão que nunca foi rompida. Um elo que permanece vivo, mesmo com oceanos de distância. Torcedores mais atentos começaram a se perguntar: por que agora? Por que esse contato justamente nesse momento? Por que essa conversa veio a público exatamente quando o atacante vive sua melhor fase na Europa? E mais, por que o nome do Palmeiras voltou a ser citado de forma tão emocional nessa história? O próprio jogador, em suas declarações, fez questão de mencionar o clube, o treinador e os títulos conquistados. Falou com carinho do Palmeiras, lembrou do Paulista, comentou que faz um tempo desde a última conquista estadual e desejou sucesso ao elenco atual. Palavras simples, mas que, para o torcedor, soaram como algo muito maior. Nos corredores do futebol, quando um jogador fala assim, quando mantém vínculos emocionais tão fortes, nada é por acaso. O futebol vive de sinais, e esse foi um sinal que ninguém ignorou. A notícia se espalhou rapidamente. Grupos de torcedores entraram em ebulição. Comentários explodiram nas redes sociais. Muitos começaram a sonhar. Outros preferiram cautela. Mas todos concordaram em uma coisa: essa história mexe com o coração do palmeirense. Porque não se trata apenas de um jogador fazendo sucesso fora. Trata-se de uma cria da casa, formada no clube, que reconhece publicamente a importância do Palmeiras e de Abel Ferreira em sua trajetória. Trata-se de um treinador que, mesmo sem obrigação alguma, faz questão de ligar, apoiar e validar decisões. E quando duas figuras tão importantes se conectam novamente, o impacto vai além do momento atual. Alguns bastidores indicam que essa relação próxima pode influenciar decisões futuras. Outros afirmam que o Palmeiras observa tudo com atenção, sem alarde, sem pressa, mas com interesse estratégico. Nada oficial, nada concreto, mas o suficiente para deixar o torcedor em estado de alerta máximo. A verdade é que histórias assim não surgem do nada. Elas são construídas aos poucos, com gestos, palavras e timing. E o timing dessa ligação foi perfeito. Enquanto isso, o atacante segue brilhando na Europa, marcando gols, ganhando espaço e provando que fez a escolha certa. E Abel, do seu lado, segue focado no Palmeiras, tentando conduzir o time a novas conquistas, ciente de que o passado e o futuro do clube continuam interligados de formas que poucos conseguem enxergar. No fim das contas, essa notícia não é apenas sobre uma ligação. É sobre legado. É sobre reconhecimento. É sobre caminhos que se cruzam novamente quando ninguém espera. E agora eu te pergunto, você acredita que essa história ainda vai render novos capítulos? Você acha que essa conexão pode, em algum momento, mudar o rumo do Palmeiras? Ou tudo não passa de emoção e nostalgia? Se você chegou até aqui, é porque entendeu a importância dessa história. Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma atualização e deixar nos comentários a sua opinião sincera sobre tudo isso. O que você acha dessa ligação de Abel Ferreira para Endrick? Isso muda algo no futuro do Palmeiras? A sua opinião é fundamental.